No ar, Missão Quadrangular. Este programa é apresentado pela Igreja do Evangelho Quadrangular, Avenida João Pessoa, 539, bairro Cidade Baixa, Porto Alegre. Comece tudo, pare de sofrer. Gente amiga, boa tarde e paz seja convosco. Eu estou iniciando mais um programa. Eu sou o comunicador da fé. Eu estou aqui neste momento unindo os corações de boa vontade, o coração católico, espiritualista, protestante, livre pensador, israelita, evangélico. Nós estamos nos unindo todos numa corrente poderosa de fé e vitória. Estão comigo, estão ao meu lado, determinados da vitória e na conquista, os semeadores neste ano de 2013, eles continuam semeando a palavra e colhendo milagres. Estão formando comigo também esta corrente de manifestação das maravilhas de Deus, os que participam do projeto do Salmo Revelação. Eles colocam os seus projetos de vida, os seus ideais de vitória na urna dos milagres, recebem do coração de Deus para o coração de cada um deles um salmo revelação. Com estes salmos, eles estão salmodiando ao Senhor, louvando ao Senhor e alcançando concretização de sonhos, ressurreição de sonhos e restituição profética. Você vai entregar tudo ao Senhor, vai confiar nele e ele tudo fará. Salmo 37:5. E ele o fará. Primeiro eu pensava que, depois de orar, eu deveria fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para a concretização da resposta. Jesus me ensinou um caminho melhor e me mostrou que o meu esforço próprio sempre atrapalhava a sua operação. E que quando eu orava e cria definitivamente nele para um determinado fim, ele queria que eu esperasse em espírito de louvor e só fizesse o que ele me mandasse. Parece uma coisa tão insegura simplesmente ficar quieto e não fazer nada senão confiar no Senhor. Às vezes é tremenda a tentação de tomarmos a batalha em nossas próprias mãos. Isto é muito importante. Parece até uma coisa tão insegura simplesmente ficar quieto e não fazer nada senão confiar no Senhor. Às vezes é tremenda a tentação de tomarmos a batalha em nossas próprias mãos. Todos nós sabemos como é difícil salvar de afogamento uma pessoa que procura ajudar aquele a quem
a está socorrendo. Assim também nós impossibilitamos o Senhor de combater os nossos combates quando insistimos em procurar combatê-los nós mesmos. Não é que ele não queira, mas não pode. Nossa interferência impede a sua operação. As forças espirituais não podem operar enquanto as forças terrenas estão em atividade. Deus precisa de tempo para responder às nossas orações. Muitas vezes nós falhamos em dar oportunidade a Deus a este respeito. Leva tempo para Deus colorir uma rosa. Leva tempo para Ele formar um carvalho. Leva tempo para Deus tornar em pão um trigal. Ele toma a terra, Ele a amolece, Ele a enriquece, Ele umedece com as chuvas e orvalho, Ele aquece com a vida. Ele dá lâmina, a haste, o grão dourado, e então, por fim, o pão para o faminto. Tudo isto leva tempo. Por isso, nós semeamos, cultivamos, esperamos e confiamos até que seja cumprido o propósito de Deus. Estamos dando uma oportunidade a Ele. A mesma lição se aplica à nossa vida de oração. Deus tem um tempo determinado. Deus tem um tempo certo para responder todas as nossas orações. Entrega, confia, e Ele tudo fará. E Ele o fará. Salmo 37, 5. Pensem nisto. Por favor, meditem nisto. Com muito amor, reflitam nisto, enquanto eu te digo boa tarde, mas boa tarde mesmo, na presença de Cristo, o nosso Senhor. Está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Eu morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa
promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Mas, meus amigos, eu quero neste momento que você preste muita atenção, você que participa conosco dos nossos momentos de manifestação das maravilhas de Deus, você que participa de fortes correntes de orações para a saúde, para a libertação espiritual, para a solução de problemas. Eu quero que você preste muita atenção para a nossa programação para a semana de carnaval. Muitas pessoas, neste período em que as pessoas vão estar envolvidas no carnaval, muitos, a igreja vai estar em retiro espiritual. Os jovens da igreja quadrangular, todos vão estar em retiro espiritual. Muitas pessoas vão viajar, mas muitos também ficam em Porto Alegre, são pessoas de fé. Eles não participam deste tipo de festa que é o carnaval. A única festa que nós participamos é das festas de louvor, de adoração a Deus, e nas festas onde o Espírito Santo está presente, abençoando e realizando aquela obra maravilhosa de confortar os nossos corações, alegrar os nossos corações e nos manter firmes nesta fé que nos leva à vitória. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E graças ao Espírito Santo, nós estamos realizando momentos onde as maravilhas de Deus estão se manifestando através da unção poderosa do Espírito Santo. Então, é uma semana que nós temos uma programação especial. Vamos lembrar domingo, dia 10 de fevereiro. Nós vamos realizar somente os cultos pela manhã. Domingo, dia 10 de fevereiro, na Avenida João Pessoa, número 539, às 9 horas da manhã, a manhã da bênção. E domingo, dia 10 de fevereiro, na Protásio Alves, domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, a manhã da bênção, a manhã do altar dos milagres. Não haverá culto à noite neste domingo, dia 10. Na Avenida João Pessoa, número 539, não vamos realizar o culto das 19 horas e 30 minutos, das 7h30 da noite. Então, os cultos domingo, dia 10, somente pela manhã, 9 horas da manhã, na João Pessoa 539, Protásio 4.496. Segunda-feira, dia 11, nós realizamos a tarde da bênção lá na Protásio Alves, mas nesta segunda-feira não vai ser realizada. Portanto, não temos atividade segunda-feira, dia 11, nem na Avenida Protásio Alves, número 4.496, nem na Avenida João Pessoa, número 539. Aí nós vamos realizar somente o programa de rádio. Terça-feira, dia 12 de fevereiro, nós vamos realizar somente a tarde da bênção de vitória sobre causas impossíveis, terça-feira, dia 12, às 3 horas da tarde, na Avenida João Pessoa, número 539. Mas à noite, terça-feira, dia 12, nós não vamos realizar à noite, às 7h30 da noite, na Avenida João Pessoa, nem às 7h30 da noite, na Avenida Protásio Alves, número 4.496. Preste muita atenção, terça-feira, dia 12 de fevereiro, nós vamos realizar somente à tarde
na Avenida João Pessoa, número 539, às 3 horas da tarde, a grande tarde da bênção de vitória sobre causas impossíveis. Dia 13, sexta-feira da próxima semana, desta semana de carnaval, dia 13, quarta-feira, não haverá atividades, nem na Avenida João Pessoa, número 539, nem na Avenida Protásio Alves, número 4.496. Não haverá atendimento espiritual, atendimento individual. Preste muita atenção. Retornamos às atividades somente dia 14, quinta-feira da semana que vem. Aí então, nesta semana especial, retornamos às atividades dia 14, 3 horas da tarde, Avenida João Pessoa, número 539, participando do Cálice da Bênção, do Cálice de Fogo. E aí, dia 15, sexta-feira, 7h30 da noite, Avenida Protásio Alves, número 4.496, o Cálice da Bênção, e daí continuamos com a nossa programação normal. Vou lembrar também, domingo, dia 10, vamos lembrar os cultos somente pela manhã. 9 horas da manhã, Avenida João Pessoa, e 9 horas da manhã, Avenida Protásio Alves. E a partir de segunda-feira, vocês já estão aí a par de todos os acontecimentos, a partir de segunda, uma programação especial com o culto somente à tarde, não vamos realizar culto à noite. Na Protásio Alves, não vamos realizar a tarde da bênção de segunda-feira, às 15 horas, não vai ser realizada. Mas, meus amigos, nós vivemos hoje à tarde, a grande tarde da bênção de celebração de vitória, com cálice da bênção, com cálice de fogo. Cálice da bênção, cálice de fogo. Muitas pessoas saíram do nosso pronto-socorro espiritual, do templo dos anjos, alegres, porque eles se sentaram ao redor da mesa dos vencedores. Eles seguraram nas suas mãos o cálice da bênção, o cálice de fogo, o cálice da unção e vida, e participaram do cálice, e todas as suas feridas foram curadas. Há pessoas que se dirigiram ao nosso templo dos anjos porque eles precisam celebrar a vitória de um familiar que está enfermo, desenganado pela medicina. Eles precisam celebrar a vitória de um familiar que está acorrentado ao vício do álcool, do fumo, das drogas, da prostituição, do crack, da cocaína. Eles foram celebrar a sua vitória ou a vitória de um familiar que está desempregado, está depressivo, amargurado, triste, abatido. Pessoas que precisam celebrar vitória sobre a tentação, a opressão, a depressão, o ciúme, a inveja, o olho gordo, a feitiçaria, toda a obra do mal. Hoje foi uma tarde de celebração de vitória. Olha, foi uma verdadeira festa do Espírito Santo. Nós nos sentamos ao redor da mesa dos vencedores, seguramos nas nossas mãos o cálice da bênção e celebramos vitória. Aí você que está aí do outro lado do rádio pode estar me dizendo: Pastor Kleber, que pena que eu não pude participar. Mas não fique triste, eu tenho uma notícia muito maravilhosa para você. Amanhã, sexta-feira, 7h30 da noite, Avenida Protásio Alves, número 4.496, bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Ali nós vamos estar reunidos, ali vai estar a mesa dos vencedores. Deus já preparou para ti um lugar ao redor da mesa dos vencedores. Tu vais te sentar na mesa dos vencedores, eu vou colocar nas tuas mãos o cálice da bênção.
tu vais participar do cálice da bênção, vai subir no altar dos milagres e vai ser ungido com a essência do óleo perfumado do nome redentor de Deus e vai sair do nosso pronto-socorro espiritual curado, abençoado, libertado pelo poder maravilhoso de Deus. Isto é amanhã. Eu quero lembrar que amanhã é sexta-feira e nós temos jejum e oração. Jejum e oração das 9 horas da manhã até as 11, na Avenida João Pessoa, número 539, bairro Cidade Baixa, em frente à Redenção, quase, esquina República. E jejum e oração amanhã, 9 horas da manhã, Avenida Protásio Alves, número 4496, bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Jejum e oração nas nossas duas frentes de fé. E o jejum e oração de amanhã, sexta-feira, pela manhã, é uma preparação para a grande noite de celebração de vitória. Amanhã, sexta-feira, 7h30 da noite, Avenida Protásio Alves, número 4496. Pastor Fernando, no término deste programa, passa os telefones. Você que quer mais informações sobre como receber o Salmo Revelação, como você pode proceder para se tornar um semeador da palavra de Cristo, receber a sua carteira de semeador, que nós profetizamos é uma barra de ouro. Você vai ser um vaso de ouro participando deste projeto de semear a palavra de Cristo. Você vai receber a unção dos vasos de ouro. Você vai semear a palavra e vai colher milagres. Portanto, pastor Fernando, no término deste programa, passa os telefones, você telefona para nós, fala com a missionária Marli ou com a missionária Isabel e tem toda a informação sobre as atitudes que você tem que tomar para ser um semeador da palavra ou receber um Salmo Revelação. A família Quadrangular está homenageando nesta quinta-feira, 7 de fevereiro, Júlia Bacelar Correia. Ela é neta da nossa querida irmã em Cristo, Kátia Nunes Correia. E hoje também está aniversariando Rosa Beckerman. Júlia e Rosa, estendam as mãos de vocês, porque neste momento Cristo está colocando o presente maior, que é a saúde, a prosperidade e a proteção divina. Um feliz aniversário. É momento de oração, é momento de vitória. A família Quadrangular está unida, participando da corrente do bem, a corrente da solidariedade espiritual. Nós temos em nossas mãos a lista com as vítimas da tragédia em Santa Maria, aqueles que ainda estão hospitalizados. E nós temos uma notícia muito maravilhosa: 40% dos internados já tiveram alta. Pai Todo-Poderoso, que a tua misericórdia, Davi disse que são multidões de misericórdias, que as tuas misericórdias neste momento estejam pairando e abençoando todos aqueles que ainda continuam internados nos mais diversos hospitais do Rio Grande do Sul. Que os teus anjos poderosos, os teus anjos ministradores da bênção de cura e de vitória, eles estejam agora entrando nestes hospitais, entrando nestes quartos e ministrando a saúde de Deus, a vitória de Deus, a manifestação das maravilhas de Deus. Abençoai aqueles que estão participando deste programa e colocaram ao redor do receptor a fotografia, a peça de roupa, a chave do lar, o documento, a carteira de trabalho. Que estes objetos, pelo poder da fé, eles se transformem num ponto de contato entre o milagre de Deus e as pessoas que precisam das vitórias de Cristo. Visita, Senhor, aqueles que passam
pela provação, pela luta, pela tentação. Abençoa aquele que está aflito, angustiado, estressado, aquele que passa pela depressão. Estende a tua mão, que a unção poderosa do Espírito Santo, a unção do Deus Todo-Poderoso, esteja agora trazendo a estas vidas a paz que o mundo não nos pode dar, somente o Senhor Jesus. Abençoa os lares, abençoa as famílias, abençoa este local de trabalho, que a luz do teu Espírito Santo brilhe sobre estes locais e afaste a nuvem negra da desgraça, do desamor e dos problemas financeiros. E a água, o recipiente com a água que foi colocado diante do aparelho receptor, esta água esteja sendo fluidificada, consagrada, abençoada, e aquele que beber com fé, ele beba a bênção do Pai, a bênção do Filho e os milagres maravilhosos do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, pastor Kleber. Boa tarde, ouvintes do programa Missão Quadrangular. Você que quer receber um Salmo Revelação e você que quer receber uma oração por telefone, ligue 32 26 97 14 e 33 87 42 82. Nós voltamos amanhã, 18 horas. Programa Missão Quadrangular. Boa tarde! Este programa foi apresentado pela Igreja do Evangelho Quadrangular. Avenida João Pessoa, 539, bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre.